Queridos irmãos, que a graça do Senhor seja conosco nesta hora. Vamos abrir a Escritura na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Hoje nós vamos estudar do verso 14 até o verso 21. E eu quero começar com uma pergunta. Se você ora, quais são os motivos de oração? Por que você ora? Normalmente as pessoas oram por questões ligadas à família, ao trabalho, à saúde, aos problemas. E é lícito orar por isso. A Escritura diz que nós devemos orar por tudo aquilo que traz ansiedade ao nosso coração, sem nenhum problema. Mas será que é só isso que deve mover o nosso coração a orar? Será que não existe mais nada além disso? O apóstolo Paulo, aqui nesses versos que vamos olhar, do 14 ao 21, Paulo, ele começou a fazer uma oração no capítulo 3, verso 1, por esta causa eu. E aí Paulo faz uma digressão no pensamento, ele faz uma pausa para falar do seu ministério, e agora Paulo prossegue no seu pensamento, na sua oração. Então a passagem que está diante de nós é uma oração. E nesta oração, o apóstolo Paulo nos mostra três razões, três coisas que devem motivar o nosso coração a orar. Três questões pelas quais Paulo orou e pelas quais nós devemos orar também. E se você notar, Paulo começa dizendo, por esta causa, então ele vai dizer que causa é esta, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Interessante, porque Paulo era um judeu, e os judeus normalmente oravam em pé. Raramente oravam de joelhos. Mas Paulo entende que há uma causa tão profunda, tão justa, tão legítima, que Paulo diz, ó, por esta causa, entendendo a gravidade, a emergência dela, a urgência dela, melhor dizendo, eu me coloco de joelhos diante do Pai. Então Paulo ali estava prostrado diante de Deus, apresentando esta causa diante do Pai. E vejam que Paulo, ele ora como se fosse uma grande família, porque no verso 15 ele diz, de quem, falando do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu sobre a terra. Então a causa que Paulo vai orar é uma causa que envolve a igreja, a família do céu e a família da terra, a igreja como um todo. Isso significa que aquilo que está levando Paulo a orar é aquilo que também deve nos mover a orar. Então o tema da mensagem nessa noite é colocando-nos de joelho diante do Pai. Vamos orar e vamos assim ler a palavra de Deus. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e nós cremos que ela é inspirada, inerrante, infalível e, portanto, eficiente para todas as coisas. Senhor, nós precisamos da graça do Teu Espírito para compreender, Senhor, em alguma medida, a profundidade das palavras da oração do apóstolo Paulo. Então, Senhor, nós te pedimos que nessa noite o Teu Espírito venha ao encontro do nosso coração, abrindo o nosso entendimento para compreendermos, ó Deus, a profundidade das palavras da oração deste homem. E que estas palavras, Senhor, sejam gravadas com letras maiúsculas pelo Teu Espírito no nosso coração. Fala, Deus, a Tua igreja nesta noite através do Teu servo. Unja, Senhor, os seus lábios, para que Ele proclame, ó Deus, as verdades do alto. Aquelas palavras que vêm, ó Deus, do Teu Espírito ao nosso espírito. É o que nós te pedimos humildemente, no nome precioso do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, nós devemos orar por três causas. A primeira delas, nós devemos orar para sermos fortalecidos com poder pelo Espírito.
Vejam comigo os versículos 16 e 17. Paulo diz assim: então, por esta causa eu me ponho de joelhos. Verso 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, falando da riqueza daquilo que Deus é e daquilo que Deus reparte conosco, Ele vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé. Irmãos, Paulo está orando para que Deus nos fortaleça espiritualmente por meio da ação poderosa do Espírito Santo. Em outras palavras, Paulo estava olhando para a igreja de Éfeso dizendo assim: eu me coloco de joelhos diante desse Deus que é rico em graça e misericórdia, para que Ele vos fortaleça espiritualmente, para que Ele vos encha espiritualmente do seu Espírito. Eu oro para que vocês sejam tomados desse Espírito, para que vocês sejam fortalecidos com o poder do Espírito. Irmãos, quão profundas são essas palavras de Paulo. Paulo não estava orando por questões materiais, embora ele pudesse fazer isso. Paulo não estava orando por prosperidade, embora ele pudesse fazer isso. Paulo não estava orando por uma cura, embora ele pudesse fazer isso. Mas Paulo está pensando na igreja de Éfeso e dizendo: eu oro para que vocês sejam fortes no Senhor, para que vocês sejam fortalecidos no poder do Espírito. E vejam a plenitude dessas palavras. Paulo diz assim: eu oro para que Cristo habite no vosso coração. Há duas palavras na língua grega para habitação. Duas palavras. A primeira palavra significa uma habitação temporária. É como um peregrino, um andarilho, alguém que não tem uma residência. A segunda palavra, e é esta que Paulo usa, fala de uma residência fixa. Como alguém que vai morando de aluguel em aluguel até o momento de comprar a sua casa própria. E quando ele vai comprar alguma coisa, alguém pergunta: mas qual é a sua residência? E ele apresenta o seu comprovante dizendo: essa é a minha residência, é aqui que eu moro. As pessoas sabem onde eu estou. E Paulo usa essa palavra para dizer que a habitação de Cristo em nós é uma habitação permanente, perene. Então Paulo está orando a Deus e dizendo: eu oro para que Cristo habite no seu coração de maneira perene, de maneira sensível, de maneira perceptível, de maneira intensa, de maneira verdadeira. É claro, Cristo já habitava no coração daqueles homens e daquelas mulheres. Mas o que Paulo está pedindo é para que essa habitação de Cristo seja uma habitação realmente perceptível. Não só a eles, mas a todas aquelas pessoas que os cercam na sociedade especialmente. Meus irmãos, quantos de nós oramos com essa verdade em mente? Quantos de nós oramos realmente por fortalecimento espiritual? Você já orou nesse sentido? Senhor, eu desejo ser um homem mais forte espiritualmente. Senhor, eu desejo ser uma mulher mais forte espiritualmente. Você, jovem, que luta com esse mundo quebrado, você tem orado por isso? Para que você seja um jovem forte espiritualmente no Senhor? E você, adolescente, que também luta com esse mundo quebrado, você tem orado para que você seja um jovem, um adolescente forte no Senhor, espiritualmente maduro? Vocês, pais, vocês têm orado para que os seus filhos sejam fortes espiritualmente? Meus irmãos, nós podemos e devemos orar para que os nossos filhos progridam na vida, sejam estudiosos, sejam bons profissionais. Isso é justo, isso é lícito. Mas nós devemos orar muito mais para que os nossos filhos sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É justo orar por um emprego melhor,
É justo orar por um salário melhor. É justo orar para que Deus nos livre de enfermidades graves. Mas nós precisamos muito mais do que isso. Orar para que Deus nos dê força no seu espírito, por fortalecimento espiritual no nosso homem interior. Não é isso que Paulo está dizendo? Veja lá, no início, na verdade, na metade do versículo 16, para que vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o homem interior, isto é, para que lá dentro do seu coração, você seja fortalecido pelo Espírito. Nós precisamos orar mais, para que a nossa igreja seja uma igreja forte espiritualmente, fortalecida no Senhor, para que a habitação de Cristo na igreja seja uma habitação real, verdadeira, sensível, intensa. Se vocês olharem para o capítulo 6 da carta aos Efésios, podem olhar se quiser, no versículo de número 10, Paulo aqui, ele vai falar sobre uma grande batalha. E Paulo diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue. A nossa luta é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Meus irmãos, nós não estamos num jardim de infância cristão. Nós estamos inseridos numa batalha espiritual. A nossa luta não é política, não é militar, a nossa luta não é econômica, a nossa luta é essencialmente espiritual. Então nós precisamos, mais do que nunca, orar para que sejamos fortalecidos no poder do Espírito. Você tem orado por isso? Você tem pedido a Deus para ser um homem mais fortalecido no Senhor? Uma mulher mais fortalecida no Senhor? Na semana retrasada nós tivemos o encontro da fé reformada e me marcou profundamente o testemunho do pastor Guy Richardson, quando ele disse que ele tinha uma filha de 4 anos que dava muito trabalho para a mãe e deixava a mãe enlouquecida. E um dia elas brigaram fisicamente e a filha Joy dormiu e a mãe a colocou na cama. E como se uma voz dissesse a ela: você não pode deixar a sua filha assim. E ela começou a orar para que Deus lhe desse palavras. E ela então disse para a filha, a esposa do Guy disse para a filha: se Deus colocasse uma fila com todas as crianças de 4 anos do mundo, eu escolheria você. Então aquela menina deu um salto da cama e abraçou a mãe e disse: mamãe, eu te amo. Hoje a Joy é uma mãe, acabou de ter um bebê. Inclusive ele deu a palestra de lá, de um lugar chamado Minnesota, que não é o lugar onde ele mora, mas onde a filha mora. E ele começou essa história dizendo: hoje a Joy é uma mulher forte no Senhor. Meus irmãos, ou nós oramos assim, ou nós continuaremos a ser anões espirituais, sempre na berlinda do pecado e da imoralidade, ou nós nos colocamos de joelhos diante de Deus, ou nós continuaremos sempre raquíticos espiritualmente, sempre pequenos espiritualmente. Eu sei que é importante orar por trabalho, por cura, por salário melhor, eu entendo que essas coisas são lícitas. Mas nós precisamos crescer espiritualmente, e nós precisamos ir um degrau além, e nós precisamos orar para que Deus nos fortaleça espiritualmente. Nós precisamos orar para que a presença de Cristo em nós seja vibrante, para que a presença de Cristo seja estimulante, encorajante no nosso coração. Ou nós faremos isso, ou nós continuaremos como bebês espirituais. Segundo lugar, a segunda causa pela qual Paulo se coloca de joelhos está nos versos 17 a 19. Paulo nos ensina que nós devemos orar para que sejamos arraigados e alicerçados em amor
e para que nós conheçamos o amor de Cristo. Veja o que Paulo diz: estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Perceba, primeiro Paulo ora por fortalecimento espiritual. Paulo ele ora para que a presença de Cristo em nós seja uma presença sensível. Mas agora Paulo ora para que nós sejamos arraigados e alicerçados em amor. Meus irmãos, Paulo ele usa aqui duas metáforas, duas figuras. A primeira metáfora, a primeira figura é a figura de uma árvore, e a segunda metáfora é a metáfora de um edifício. E você sabe que uma árvore, quanto mais alta e mais larga ela for, mais profundas e largas são as suas raízes. É uma coisa incrível. Recentemente a minha mãe foi arrancar uma árvore que estava estourando toda a calçada dela. Ela pediu autorização à prefeitura, e depois de uns 2 ou 3 anos a prefeitura então disse a ela que ela poderia cortar a árvore. Então a prefeitura foi lá e cortou a parte grossa e deixou um toquinho. E aí o meu irmão foi tentar arrancar o toco. Quem disse que ele conseguia? E a minha mãe foi então cortando um pouquinho, cortando dali, e todo dia ela colocava um pouquinho de fogo, para ver se aquele fogo consumia. Mas as raízes eram muito largas, estavam destruindo toda a calçada, porque uma árvore forte depende de uma raiz forte. Assim é um edifício. Eu moro aqui em frente, e o meu prédio tem 27 andares, 27. Na verdade é como se fossem 30, porque tem os níveis da garagem, mais o térreo, onde fica aquela parte de lazer, e o topo, eu imagino, talvez 31 ou 32 andares. Então, muito provavelmente mais de 100 metros de altura. Eu me lembro quando eu vim aqui, viemos na verdade para conhecer, eu não tive nem coragem de chegar na porta. Eu não fui até a sacada, na porta. Dava para ver assim São Paulo como um todo. Mas o que esse prédio tem para cima de tamanho, ele tem para baixo de estrutura, de fundação. É uma coisa enorme. Você olha os pilares daquele prédio, são coisas assim que são coisas enormes, faraônicas. E o que Paulo está dizendo é: eu oro para que o amor de vocês seja assim enraizado, para que o amor de vocês realmente tenha profundidade. Irmãos, o amor é a raiz da igreja. O amor é o fundamento da igreja. O amor é a fé traduzida em obras. O amor é o vínculo de uma família. É o vínculo de uma igreja sólida. O amor é aquela ferramenta que coloca um muro de separação abaixo. O amor é aquilo que tira do caminho a diferença racial, a diferença econômica, a diferença acadêmica. Todos nós aqui somos iguais em Cristo Jesus. Não tem doutor, não tem uma pessoa simples, não tem o mais rico, o mais pobre, não tem negro e branco. Todos nós pertencemos a uma única família, que é a família da fé, por meio do amor de Cristo Jesus. Mas eu quero que os irmãos percebam que Paulo, ele quer que nós experimentemos desse amor na igreja, para nós experimentarmos de um outro amor. Veja o que Paulo diz lá no texto, ele diz isso claramente. Então eu oro para que vocês estejam arraigados e alicerçados em amor, a fim de que, então aqui está o propósito. Por que Paulo quer que a gente experimente o amor da igreja? A fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. O que Paulo está dizendo é: a única forma de você experimentar do amor de Cristo é quando você vive o amor na igreja. Não existe um outro jeito. Houve um pregador britânico, muito conhecido, chamado John Stott. Ele foi um grande pastor, um grande expositor bíblico. E John Stott disse uma coisa tão tremenda, eu quero compartilhar isso com vocês. Ele disse assim:
O amor de Cristo é suficientemente largo para abraçar todos os eleitos. O amor de Cristo é suficientemente comprido para durar por toda a eternidade. O amor de Cristo é suficientemente profundo para alcançar os mais depravados pecadores. E o amor de Cristo é suficientemente alto para nos levar ao céu. Bonito isso, não é, Paulo? Profundo, não é? John Stott era um homem de Deus. Amados, por mais que nós experimentemos do conhecimento do amor de Cristo, nós só experimentaremos o amor de Cristo na sua plenitude quando nós estivermos todos juntos diante do Cordeiro de Deus. Aí sim, nós vamos conhecer a largura, o comprimento, a profundidade e a altura. Você consegue imaginar quando todos nós estivermos juntos, todos os santos, por isso que Paulo frisa isso, lá no versículo 18, a fim de poder descompreender com todos os santos. Naquele dia, todos os crentes, de todos os lugares, de todos os tempos, estarão diante de Cristo, louvando o Cordeiro e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Naquele dia, nós vamos entender a profundidade, a sublimidade desse amor de Cristo. Mas enquanto esse dia não chega, enquanto nós não chegarmos ainda ao novo céu e nova terra, nós podemos guardar em nosso coração as palavras de Paulo. E eu gostaria que você voltasse rapidamente na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8. Aqui está um resumo desse amor. Eu quero que você note a leitura. Veja comigo, Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39. E eu peço que você leia comigo. Porque eu estou bem certo, todos juntos, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, e nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu amado irmão, o amor de Cristo por nós é um amor profundo, é um amor perene, é um amor verdadeiro. E a maneira de nós conhecermos esse amor é quando nós vivemos o amor. E como é que nós amamos os outros? Quando nós choramos com os outros. Nós amamos os outros quando nós perdoamos os outros. Nós amamos os outros quando nós colocamos a mão no nosso bolso e nós suprimos a necessidade dos outros. Nós amamos sem esperar nada em troca. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Meus queridos irmãos, nós não podemos viver um cristianismo como se fôssemos uma ilha, como se vivêssemos isolados. Não existe um cristão online. Não dá mais para nós nos assentarmos na frente de uma TV e dizermos que somos membros do corpo. Porque nós só podemos ser membros de um corpo quando nós choramos uns com os outros, quando nós nos alegramos uns com os outros, quando nós nos abraçamos, quando nós estamos dispostos a sofrer com o outro. Você quer entender o amor de Cristo? Então viva o amor. A maior marca de uma igreja não é a sua teologia, embora isso seja o fundamento, mas a maior marca de uma igreja é o seu amor. O amor para com os perdidos, o amor para com os frios na fé, o amor para com os débeis na fé, para com aqueles que são mais fracos na fé. Então, se eu pudesse colocar uma agenda de oração para você, eu diria: ore para que você seja fortalecido no Senhor. Mas ore para que você seja um crente mais amoroso, para que você experimente mais desse amor de Cristo que excede todo o entendimento. A terceira razão pela qual nós devemos nos ajoelhar diante do Pai, nós devemos orar. Isso aqui é muito profundo, irmãos. Nós devemos orar
para que nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Volte a carta aos Efésios, no capítulo 3, versículo 19. Veja o finalzinho deste verso. Paulo diz assim: por esta causa me ponho de joelhos, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Eu diria que essa, sem errar, é uma das expressões mais profundas de Paulo em todas as suas cartas. E eu diria que essa é uma expressão espantosa. Paulo está orando para que aqueles irmãos de Éfeso fossem tomados de toda a plenitude de Deus. Você já parou a pensar nisso? O caminho para nós entendermos isso é entendermos o que isso não significa. Então, quando Paulo ora para que eles sejam tomados de toda a plenitude de Deus, Paulo não está orando para que eles sejam como Deus. Isso é impossível. Nem aqui e nem na eternidade nós seremos como Deus, porque Deus dista de nós, Deus é diferente de nós. Nós somos seres criados e, portanto, somos seres finitos. Deus é um ser autoexistente, autodependente e, portanto, é um ser eterno. Deus não precisa de ninguém, de nenhum de nós. Deus é Deus. Então, Paulo não está orando para que sejamos como Deus. Nós nunca seremos isso, nem na eternidade. Então, pelo que Paulo está orando? E aqui vem o entendimento que eu tenho das Escrituras. Paulo está orando para que a imagem de Cristo em nós, que é o próprio Deus, seja cada dia mais restaurada em nós, até o dia em que nós seremos como Cristo é. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está orando para que aquela imagem inicial de Deus, lembra que Deus nos criou a sua imagem e semelhança? Mas então o pecado entrou no mundo e deturpou, quebrou, denegriu essa imagem. Então agora Paulo está dizendo: eu oro para que essa imagem inicial, que é a imagem de Cristo, seja restaurada plenamente em você. O apóstolo Paulo, ele nos dá uma direção e deixa isso muito mais claro quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios. Se você voltar um pouquinho, isso vai deixar isso mais claro. 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 18. É um versículo que você certamente já o leu ou já o ouviu. Paulo diz assim em 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Lembre-se que Adão não podia ver a Deus. E quando Deus criou um sistema sacrificial, o homem entrava no tabernáculo, no santo e depois no lugar santíssimo, mas Deus não podia ver a glória de Deus. Quando Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo do Egito, Moisés falou assim: Senhor, eu quero ver a tua face. E Deus falou assim: homem nenhum verá a minha face e viverá. Mas eu vou passar por você, você verá as minhas costas, mas não a minha face. Então, o que a Bíblia nos ensina é que nós não podemos ver a face de Deus. Mas então agora Paulo diz assim, que nós com o rosto desvendado, tirando aquele véu, nós contemplamos a face de Cristo como que por um espelho, e o espelho daqueles dias era uma prata polida, que não nos dava uma noção perfeita. Então nós podemos ver Cristo hoje, mas não na sua plenitude, não na sua glória perfeita, mas ainda como por um espelho, Paulo está dizendo. E aí, então Paulo continua dizendo que nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Percebeu agora? O que Deus está fazendo é restaurar a imagem de Cristo em nós, até o dia em que nós seremos como Cristo é. O trabalho de um arqueólogo, o trabalho de um artista, quando ele encontra um objeto,
e aquele objeto está deteriorado pelo tempo, o trabalho dele é restaurar aquele objeto, é torná-lo o mais parecido possível com a sua originalidade, com aquilo que o autor original intentou. E o que Paulo está dizendo é mais ou menos isso. Hoje, nós somos esse objeto quebrado pelo pecado, e Deus está restaurando em nós, dia após dia, a imagem de Jesus Cristo. Mas haverá um dia em que nós seremos plenamente restaurados e nós seremos como Cristo é. A beleza de Cristo vai estar em nós, na sua plenitude. Quando Ana Maria era pequenininha, e Letícia também, eu gostava de cantar aquele velho hino. Os mais antigos vão se lembrar dele. Que a beleza de Cristo se veja em mim. Toda a sua admirável pureza e amor. Ó tu chama divina, todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Você ora por isso? Você ora para que você seja cada dia mais parecido com Cristo? Para que você seja cada dia mais moldado à imagem de Cristo? Você ora para que você seja de fato a beleza de Cristo no seu lar, a beleza de Cristo no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade? Você tem orado por isso? Você tem se colocado de joelhos diante do Pai e pedido a Ele: Senhor, restaura em mim a beleza do Teu Filho, a imagem de Jesus Cristo? Você já orou por isso? Sinceramente? Ou você ainda continua orando apenas nesta linha de trabalho, saúde, família e seus planos pessoais? Orar por isso tem sido uma prioridade na sua vida? Eu queria concluir a minha mensagem nessa noite, dizendo a você que é por isso que nós deveríamos orar. Nós deveríamos dobrar os nossos joelhos, e nós deveríamos clamar a Deus, para sermos fortalecidos pelo poder do Espírito. Nós deveríamos orar para que a habitação de Cristo fosse cada dia mais verdadeira e sensível e real. Nós deveríamos orar para sermos ou para estarmos mais arraigados e mais alicerçados no amor fraternal, para experimentarmos mais da plenitude do amor de Cristo na nossa vida. Nós deveríamos orar mais para que a imagem de Jesus fosse cada dia mais restaurada e fundida e aperfeiçoada em nós. Perceba que Paulo aqui está subindo uma escada. Ele ora por fortalecimento, ele ora por poder, ele ora pela habitação de Cristo, ele ora por amor, mas agora ele ora pela imagem restaurada de Cristo em nós. Perceba a escada que Paulo vai subindo. E ele começa lá embaixo, orando por fortalecimento, e termina lá em cima dizendo que a imagem de Cristo seja restaurada em nós. Eu sei que você está pensando assim: pastor, esse tipo de oração parece tão distante de mim, parece tão distante da minha realidade cristã, e talvez você nunca tenha orado por isso mesmo. E eu não te condeno por isso, mas hoje você sabe pelo que você deve orar. E talvez você se sinta tão pequeno, mas será que Deus realmente vai atender a minha oração? Será que Deus realmente vai me fortalecer no Espírito? Será que a presença de Cristo vai ser cada dia mais real? Será que realmente eu vou poder viver esse amor e conhecer o amor de Cristo na sua plenitude? Será que a imagem de Cristo pode ser cada dia mais restaurada em mim? Será que isso realmente é possível? Sim, é possível. Sim, é possível. Eu quero terminar com uma palavra de encorajamento para todos nós. Olhe para os versos finais. Olhe para os versos finais desta oração de Paulo. Isso aqui é um quadro que a gente deveria colocar na nossa casa. Paulo diz assim: ora, concluindo, há aquele que é poderoso para fazer
infinitamente mais. Essa é uma palavra própria de Paulo, ele cunhou essa palavra na língua grega. É o superlativo maior na língua grega para dizer, sim, Deus é suficientemente poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Tem muita gente que pega esse versículo que vai dizer, olha, Deus é infinitamente poderoso para te dar muito mais daquilo que você pensa. Então, se você está pensando no Fusca, Deus vai te dar uma Ferrari. Se você está pensando num apartamento de 40, Deus vai te dar um apartamento de 120. Não é nada disso. O que Paulo tem em mente é aquilo que ele está pedindo. Se você está pedindo fortalecimento, se você está orando por amor, se você está orando pela imagem restaurada, o que Paulo está dizendo é, sim, Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que você está pedindo ou pensando. E por que Deus faz isso? Ele faz isso por causa do seu poder, conforme o seu poder que opera em nós. É Ele quem vai te dar graça para ser fortalecido. É Ele quem vai te dar graça para amar mais. É Ele quem vai te dar graça para viver no Espírito. É Ele quem vai te dar graça para que a imagem de Cristo seja restaurada na sua vida. É Ele. Tudo é por causa dEle. Nós acabamos de cantar isso. A Ele a glória, a honra, o poder. Porque dEle, por Ele e por meio dEle são todas as coisas. E não foi isso que Paulo diz? Dele é tanto querer quanto realizar. Deus está atuando em você. Deus está operando em você. Eu sei que hoje você pode se sentir tão pequenininho, um pecador como eu me sinto. E quando eu peco contra a minha esposa, e quando eu peco contra os meus filhos e contra os meus irmãos, eu me sinto um pecador miserável. E aquilo me coloca para baixo. Mas eu sei, como diz aquelas placas, né? Acalme-se, estamos em obra por você. É Deus nos lembrando que Ele ainda continua trabalhando em nós dia após dia. A obra de Cristo não terminou em nós, irmãos. A obra de Cristo, ela vai ser completa em nós no dia da sua volta. E então naquele dia nós seremos perfeitos. Mas tem um detalhe, no versículo 21. Cada vitória, cada tropeço e cada vitória, e então naquele dia final, nós estaremos diante de Deus, e então nós diremos como Paulo, a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. E então naquele dia, quando nós formos restaurados à imagem de Cristo, e então nós diremos, louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor trabalhou em nós. Hoje nós somos a imagem de Cristo, porque o Senhor fez tudo em nós e por meio de nós. E então nós bateremos o nosso peito, e nós vamos olhar para Cristo exaltado em glória, e nós vamos dizer, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor, por esta oração do apóstolo Paulo. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Espírito já tem operado em nós, e Ele já tem nos fortalecido na força do seu poder. Louvado seja o teu nome, porque a habitação de Cristo tem sido cada dia mais perceptível na nossa vida. Apesar das nossas quedas e apesar dos nossos pecados e falhas, a presença de Cristo é fixa no nosso coração, como uma estrela polar. Nós te louvamos, Pai, porque já temos sentido o teu amor em nós. E nós podemos expressar o teu amor, amando-nos uns aos outros como o Senhor nos amou. Ó Deus, nós oramos para que a imagem de Jesus seja a cada dia mais restaurada em nós. É verdade, Senhor, que somos tão pequenos e tão falhos, e falhamos todos os dias, mas nós te louvamos, porque a tua obra em nós está progredindo para um final glorioso. Quando naquele dia, Senhor, a imagem do teu Filho será total e plenamente restaurada em nós, e nós seremos como Ele é, e nós veremos a tua face na face de Jesus Cristo. E então, Senhor, nós diremos, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Senhor, receba a nossa oração em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Amém. Amados irmãos, vamos então cantar. Vamos abrir o nosso coração em cântico diante do Senhor. Vamos cantar uma letra bonita, acho que já vai ser projetada lá no telão para nós. Falar com Deus, que privilégio.
falar com Deus. Esse é o desejo do nosso coração. Vamos orar cantando ao Senhor.